Glória a Deus. Amém? A graça do Senhor nos alcança todos os dias. Você já deu seu melhor sorriso para essa pessoa que está do seu lado? Dê o melhor sorriso para ela hoje. Seu melhor, eu sei que você já riu muito hoje, mas hoje você venha dar o seu melhor sorriso a ela. Amém? Glória a Deus. E mesmo sentados, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor, convidar a presença dEle para continuar falando ao nosso coração nesta noite. Sei que Deus preparou esse tempo precioso para estarmos aqui na casa dEle, aprendendo mais, esvaziando mais de nós mesmos para poder receber a presença dEle. Amém? Senhor, hoje nessa noite nós queremos te agradecer por estar aqui na tua casa, na tua presença. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo nome. Declaramos que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Declaramos, ó Deus, a tua majestade, porque o Senhor é o Deus poderoso. E nessa noite, Senhor, nós queremos te convidar. Fica à vontade neste lugar, Senhor. Fica à vontade para falar o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Que hoje, nessa noite, o Senhor venha esvaziar a nossa mente, esvaziar o nosso coração. Tira toda a preocupação, todo o anseio, toda a ansiedade da nossa mente. E nos leva hoje, Senhor, a repousar, a descansar. Senhor, eu creio que o Senhor tem algo preparado especial para nós nessa noite. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, porque nós não somos nada sem a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui estão se preparando para morar no céu? Quantos aqui estão ansiosos para chegar esse dia, esse grande dia, o dia que Jesus virá buscar a sua igreja? Quantos aqui estão preparados? Quantos aqui acordam e já lembra, hoje pode ser o dia que Jesus vem me buscar? Quantos aqui fazem isso? Ou talvez a gente acorda tão agoniado e nem percebe que pode ser o nosso último dia aqui na terra, porque nós estamos aqui apenas de passagem, e qualquer momento Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Enquanto Deus me dava essa palavra, e o que nós vamos falar, e o tema hoje que nós vamos falar é o caminho da salvação. E cada dia que passa, está mais próximo da vinda de Cristo. Cada dia que passa, está mais próximo da vinda de Cristo. E o que mais tem estado assim na igreja, quantas pessoas têm ficado pelo caminho? Quantas pessoas têm desistido? Quantas pessoas já negaram a sua fé? Ou quantas pessoas não acreditam mais que esse dia vai chegar? Porque fala assim, não, desde quando eu era criança eu escuto falar que Jesus vai voltar. Só que hoje já tenho essa idade, Jesus nunca voltou. Isso é história. Isso nunca vai acontecer. Quantas pessoas? A Bíblia fala que para entrar no céu é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar no céu. Isso significa que entrar no céu não é para qualquer pessoa. Entrar no céu é para aqueles que verdadeiramente não negaram a sua fé. Aqueles que verdadeiramente viveram o verdadeiro evangelho aqui na terra. Aqueles que verdadeiramente perseveraram até o fim. Porque se algum dia te iludiram falando que servir a Deus seria fácil, é mentira, porque não é. Não é fácil. E entrar no céu é um grande privilégio. Fala para essa pessoa linda que ela venha trazer hoje a lembrança. Entrar no céu é um grande privilégio. E não é para todos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o caminho da salvação. Por que o caminho da salvação? Todos os homens precisam de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Quando Deus ele criou o homem, Deus criou para que ele fosse um homem, segundo seu coração. Deus criou o homem para que ele viesse se relacionar com Deus. Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo do coração do Pai é que todos sejam salvos. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, expressa o amor de Deus. Expressa quando Deus enviou o seu Filho, porque quando Deus enviou Jesus para a terra, porque a terra estava perdida.
A Bíblia fala que quando aconteceu o pecado, quando Adão e Eva pecou, houve separação entre Deus e o homem. Só que Deus, Ele tinha um plano perfeito. Deus, Ele criou o homem para ser salvo. Deus criou o homem para morar com Ele na eternidade. Quando Deus criou o homem, o propósito dele é que ele fosse morar no céu. O desejo de Deus é que todos possam morar no céu, ao seu lado. Só que quando aconteceu o pecado, houve separação entre Deus e o homem. Mas Deus tinha um plano perfeito, que nessa passagem é uma passagem que o primeiro convertido aprende. Se for perguntar para uma criança, a criança sabe falar, mas é uma passagem muito profunda, porque fala do amor de Deus pela humanidade. A Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não foi simplesmente para perdoar pecado. Não foi simplesmente para sarar suas dores. Não foi simplesmente para te dar prosperidade. Mas o maior propósito, quando Deus entregou o seu Filho, foi para quê? Para que você e eu fôssemos salvos. Amém. Esse foi o propósito, porque Deus amou muito o homem. E o propósito dele é que nós pudéssemos ir morar na eternidade. Só que muitos, ou até mesmo Paulo fala assim: cuidado, se você está de pé, cuidado para que não caia. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos achando que estamos salvos. Não é verdade? Eu já sou crente há tantos anos, então eu sou salvo. Não é bem assim. Aqui nós não cremos que uma vez salvos, sempre salvos. Não, nós cremos que uma vez salvo, pode se perder a salvação. Não significa que você aceitou Jesus e você não vai, você já está salvo, já estou salvo. Porque muitos vivem dessa forma, achando que está salvo. Não. Paulo falou: se você está de pé, cuidado para que você não caia. Então significa que nós podemos sim perder a nossa salvação. Mas aqui o caminho da salvação vai nos levar aqui a entender que nós temos hoje que vigiar. Que nós temos hoje de cuidar daquilo que é mais precioso que Deus deixou para nós, que é a nossa salvação. E como é que eu posso fazer este caminho? O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é o reconhecimento. Reconhecimento de quê? O que eu preciso reconhecer? Eu devo reconhecer, todo homem precisa reconhecer que é pecador. Nós somos pecadores. A Bíblia fala lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Pastora, mas eu já aceitei Jesus, eu já confessei os meus pecados quando eu tive o meu encontro com Jesus. Mas todos os dias nós estamos sujeitos a cair no pecado. Então a primeira coisa, eu preciso reconhecer os meus pecados. Não achar que eu não tenho uma necessidade de confessar os meus pecados, de reconhecer que eu sou pecadora. Não, eu preciso reconhecer todos os dias. Nós como servos de Deus, nós temos que todos os dias estar na presença do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros. A Bíblia fala que através da desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado. E com o pecado entrou a morte eterna. Porque só existe dois caminhos, não existe um único caminho. Ou é vida eterna ou é morte eterna. Mas isso aconteceu. Por que aconteceu? Porque Adão e Eva desobedeceu. Entrou o pecado. A partir do momento que entrou o pecado, houve separação, Deus e o homem. E a Bíblia nos ensina que quando Adão pecou, aquele pecado de Adão e Eva não atingiu somente Adão e Eva, nos atingiu também. A Bíblia nos ensina que aquele momento ali foi o primeiro pecado, foi a primeira desobediência. Quando foi? Quando Deus falou para Adão: não coma desse fruto. E ele foi lá, Eva foi e comeu. Ali entrou o quê? O pecado. E por ter entrado o pecado, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, que é conhecido como pecado original. O que é isso? Significa que nós estamos propensos a pecar. Todos os dias nós estamos sujeitos a cair em tentação. Todos os dias vai ter algo te convidando a você pecar. Você sabia que o maior interesse de Satanás não é pelas pessoas que estão lá fora, mas pelas pessoas que estão buscando a presença de Deus? O alvo do inimigo não é buscar as pessoas que já estão servindo a ele, mas sim buscar as pessoas que estão na presença de Deus. Então todos os dias nós temos que lutar contra o pecado, porque o pecado bate na nossa porta.
E quando eu não reconheço que eu sou pecador, eu estou dizendo assim, eu sou bom demais. Eu sou bom demais, eu não tenho pecado, eu não preciso me arrepender, eu não preciso reconhecer. A Bíblia fala que você já está pecando, porque quando eu acho que eu não tenho pecado, você já está pecando. Porque todos os dias nós temos algo para reconhecer diante de Deus. Todos os dias nós precisamos expor o nosso coração para Deus. Todos os dias nós precisamos pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus para reconhecer os nossos pecados. Porque muitas vezes nós estamos achando tão santos demais que nem sequer paramos para falar: Senhor, existe algo de ruim dentro de mim? Senhor, examina o meu coração, sonda-me e vê, Senhor, se existe algum caminho mau dentro de mim. Porque muitas vezes o orgulho já tomou conta do nosso coração. E a Bíblia fala que orgulho é pecado, ao ponto de se achar bom demais que não peca, ou se tornar uma pessoa tão religiosa. Não, nós precisamos voltar. Domingo nós aprendemos que nós temos que voltar para a cruz. E hoje nós precisamos aprender o caminho que vai nos levar à salvação. E o primeiro é você reconhecer todos os dias que você é pecador. Todos os dias, porque a semente do pecado já foi plantada em nós. Ou seja, todos os dias nós estamos propensos a cair em tentação, a pecar. Mas existe uma pessoa que quer nos resgatar todos os dias. E essa pessoa se chama Jesus. Porque Jesus, ele nasceu de Deus. Foi Deus que gerou Jesus. Ele não foi contaminado com o pecado. Jesus, ele foi o único homem que veio à terra e não teve pecado. Por quê? Porque ele nasceu de Deus. Mas nós temos o pecado original dentro de nós, que todos os dias nós temos que lutar contra ele. Você já viu uma luta de boxe ali? Vocês já viram? Quantos viram luta de boxe? Na TV, já assistiu em algum? Vocês viram como é que é a luta? Ali, a nossa carne é dessa forma. Todos os dias nós estamos em um ringue, lutando contra o pecado. Todos os dias nós precisamos lutar contra o pecado, porque o pecado vai bater na nossa porta. Eu não sei qual é o pecado que está batendo na sua porta, mas o recado de Deus para você hoje é que você precisa largar o pecado. Você precisa reconhecer que você é pecador. Porque a partir do momento que você não reconhece, você está falando: Deus, eu não preciso de você. Deus, eu não preciso, porque eu sou bom demais para ter a tua presença. Mas hoje você precisa inclinar-se diante do Senhor. Há quanto tempo faz que você nem sequer se ajoelha na presença do Senhor para dizer: Senhor, eu sou tão falho, Senhor, eu sou tão pecador, Senhor, eu sou tão pequeno, me ajuda, Senhor. Quantos pecados você tem deixado te devorar? Quantos pecados você tem deixado te dominar? Seja o ego, seja o orgulho, seja a arrogância, seja a prostituição, seja... Quanto tempo você gasta fazendo coisas que não era para fazer? Quantas pessoas ficam presas em frente da Netflix assistindo coisas, séries que tem cenas pornográficas e você acha aquilo normal? Você está deixando o pecado entrar dentro da sua casa, porque é uma cena normal, depois já tem outra cena que não condiz com a idade, porque hoje a Netflix tem sido um canal aberto, qualquer pessoa pode acessar, e existem séries que têm conteúdo adulto e crianças estão assistindo, e talvez você, como sacerdote da sua casa, você não está vigiando, você entrega o telefone para o seu filho e você sequer percebe o que ele está olhando no telefone, e o pecado está entrando dentro da sua casa, de uma forma tão sutil, e você não está observando. O pecado está entrando na sua vida através de uma telinha que você está assistindo e vendo coisas que não é para ver. E o pecado está entrando, está te dominando, mas você fala: não tem nada a ver, todo mundo vê, todo mundo assiste. E o pecado de forma silenciosa vai entrando no seu coração. E aos poucos você vai se distanciando de Deus. E quem grita mais não é mais o Espírito, é a carne que grita dentro de você. As coisas da carne predominam mais do que o Espírito. Isso significa que você, que eu, que nós estamos distantes de Deus. E só vamos ter aproximação de Deus quando eu reconhecer que eu sou pecadora e que todos os dias eu preciso da graça, da misericórdia do Senhor. Todos os dias eu preciso me voltar para o Senhor. Davi foi um homem que cometeu o pecado. Davi foi um homem que era um grande guerreiro, estava ali lutando à frente de todas as guerras. Mas no momento que Davi deixou de vigiar, no momento que ele falou assim: não, eu vou ficar em casa, o soldado pode ir todo mundo para a guerra e eu vou ficar em casa aqui descansando.
Isso nos mostra que o cristão não pode descansar, porque nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos lutando todos os dias. E Davi preferiu, não, eu vou descansar. E naquele momento de descanso de Davi, o que aconteceu? O pecado entrou na vida de Davi. A geração de Davi foi interferida por causa do pecado. A geração de Davi foi tocada por causa do pecado. Quantas tragédias aconteceu na vida, na geração de Davi após o pecado? Porque Davi não estava vigiando. Nós precisamos acordar a igreja. Nós precisamos vigiar a nossa vida. Nós precisamos analisar, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Todos os dias, não só na igreja, não só em um culto. Não, todos os dias. Você precisa se voltar para Deus e reconhecer que você é pecador. Talvez você fale, mas eu não tenho pecado. Está pecando já, Senhor, me perdoa porque eu acho que eu não tenho pecado, mas eu sou pecador. Precisamos nos voltar a reconhecer. Deixa o orgulho de lado. Deixa o ego de lado. Deixa a arrogância de lado. E reconheça hoje que você precisa de Deus. Que você precisa de Deus para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Porque é só através disso que a sua vida e a sua história vai mudar. E é só através disso que vai fazer com que você se mantenha no caminho da salvação. Porque quando eu aceito Jesus, eu entro no caminho da salvação. Mas por qualquer deslize meu, eu posso sair deste caminho. A segunda coisa que eu preciso aprender é arrependimento genuíno e verdadeiro. Arrependimento. Primeiro você reconhece que é pecador. Senhor, eu sou tão falho, eu preciso do teu perdão. Depois você reconhece, depois você se arrepende de forma verdadeira e genuína. Quando João Batista veio, ele veio justamente para anunciar a vinda de Jesus. E quando João Batista estava, ele estava o quê, gente? Ele estava preparando o caminho para que Jesus viesse. E a mensagem de João Batista era o quê? Arrependa-vos. Era sobre arrependimento. Porque João Batista já estava preparando o caminho para quando Jesus chegasse, o povo já estava preparado. Quantas mensagens de arrependimento você já ouviu, já escutou, mas você não quer mudar de vida. Você não quer se arrepender. Porque mensagens estão sendo pregadas. Para quê? Para que nós possamos nos voltar para Cristo. De uma forma sincera e verdadeira. Quando Jesus começou o seu ministério, a mensagem inicial de Jesus era: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus, ele veio como homem. E ele estava falando que arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Hoje eu estou aqui falando para vocês: arrependei-vos, para mim também, porque o reino dos céus está próximo. Nós precisamos nos arrepender de uma forma sincera, verdadeira e genuína. Como significa? Talvez você já escutou diversas vezes: arrependimento verdadeiro não é aquele que você vem, você chora, você promete: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Eu quero confessar o meu pecado e eu não vou mais fazer isso. Só que amanhã você já está fazendo tudo de novo, da mesma forma, do mesmo jeito. Aí no final do dia você se arrepende e aí você volta a cometer tudo de novo. Isso não é arrependimento, isso é emoção. Emoção passa, mas arrependimento leva cada um de nós a mudarmos de vida. Então nós precisamos nos arrepender de uma forma verdadeira. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós não podemos ficar criando pecado de estimação. Nós precisamos abandonar o pecado. Seja a mentira, seja a arrogância, seja a fofoca. Você aceita a fofoca dentro da sua casa? É pecado. Você aceita ficar falando mal dos outros? É pecado. Precisamos nos arrepender de uma forma genuína e verdadeira. Reconhecendo que só Jesus nos salva. Senhor, hoje eu quero me arrepender por esse pecado. Senhor, hoje eu quero me arrepender. E é tão incrível que muitas vezes nós queremos colocar os nossos pecados tudo no atacado, né? Porque não, está muito corrido. Então eu vou pedir perdão aqui por todos os meus pecados. Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Pecado tem nome. E Deus precisa saber que pecado é que você quer pedir perdão. Deus precisa saber qual é o pecado que você quer se arrepender. Senhor, me perdoa porque eu sou fofoqueiro, eu sou mentiroso. Senhor, eu ando vendo pornografia. Senhor, eu fico tendo pensamentos impuros, eu cometo atos impuros. Senhor, eu fiz isso, dessa forma, desse jeito, assim. E aí você vai abrir o seu coração para o Senhor. E você vai se arrepender dos seus pecados. Arrependimento significa mudança.
mudança. Todos os dias o Senhor nos chama para ter uma mudança verdadeira. Todos os dias o Senhor nos convida para nos parecer cada vez mais com Ele. Mas se eu deixar o pecado habitar dentro de mim, se eu fico cuidando do pecado como se fosse meu animal de estimação, Deus não está na minha vida. Porque o que traz separação de Deus e o homem é o pecado. Então se eu não me arrependo do meu pecado, Deus está na minha vida? Deus não está na minha vida. Vai ter tudo menos a presença de Deus. Menos a presença de Deus. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de nos voltarmos para o Senhor de uma forma sincera e verdadeira, de confessar os nossos pecados. Eu lembro que quando eu tive o meu primeiro encontro, né, o meu encontro com Deus, que foi um encontro que foi meu divisor de águas. Hoje eu estava vindo e contando a minha história para o Uber, porque eu sou assim, se tem oportunidade eu falo. E eu falei para ele que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas eu lembro que quando eu tive ali o meu primeiro contato com Deus, porque eu nunca cresci, não cresci dentro de igreja. Eu tinha uma Bíblia em casa, tanto como uma pessoa que tinha uma Bíblia e nunca tinha aberto essa Bíblia. Nunca frequentei a igreja católica. Eu ia para a igreja para dizia para minha mãe que eu ia para a igreja, mas eu ia para ficar lá andando, lá fora com os amigos. Mas ir para a igreja eu não ia não. E quando eu tive ali meu primeiro encontro com Deus, naquele primeiro momento, quando Deus começou a me mostrar tudo que eu fazia de errado, desde a minha infância, coisa que eu nem lembrava mais. Eu lembro que eu fiquei tão constrangida, porque era muita coisa ruim, era muita coisa feia. Porque o pecado nos traz vergonha, o pecado nos traz dor, o pecado nos humilha. E eu me senti tão envergonhada diante de Deus. Mas passava um filme. Quantas vezes Deus quer passar um filme, mostrar a sua história, mas você não quer parar para ver esse filme, porque você não quer abandonar o pecado. E naquele momento eu fiquei tão constrangida, eu fiquei com tanta vergonha de Deus. E Deus falou assim: minha filha, eu estou mostrando isso para você. Não é para te condenar, mas porque eu te amo tanto. Então quando Deus pede para nós abandonarmos os nossos pecados, nos arrepender de uma forma sincera, não é para nos condenar, mas é porque Ele nos ama tanto e Ele não quer nos dividir com as coisas desse mundo. Ele não quer que você fique na corda bamba servindo a Deus hoje e amanhã você está servindo o mundo. Não, Ele quer que nós servimos a Ele de uma forma sincera. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, 3, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Os que encobrem. Se você, é tão lindo, porque Deus, Ele não é invasor, e Ele nunca vai chegar diante de nós e vai falar assim: olha, larga o pecado hoje, se arrependa. Não, Ele traz a palavra, Ele nos mostra, mas quem toma a decisão, os que encobrem, ou seja, é você que decide ficar com o seu pecado oculto ou não, é os que encobrem, mas aqueles que confessam, tomam a decisão de quê? De confessar, e deixa, que significa o quê? Arrependimento, deixou, nunca mais eu vou praticar isso, nunca mais eu vou fazer isso. E se vier você, Senhor, se caiu, vai lá, se arrepende, se volte para o Senhor, mas não deixe viver isso. E quando eu confesso meus pecados e deixo, a misericórdia do Senhor nos alcança. Ou seja, a decisão é nossa de se arrepender. Deus não vai chegar e vai nos forçar nada, mas a decisão de se arrepender é nossa. Se você hoje quer ter uma vida diferente, uma vida que reflete a glória de Deus, toma a decisão hoje de confessar os seus pecados. Não se ache bom o suficiente, não. Reconheça os seus pecados. Peça ao Espírito Santo: Senhor, sonda o meu coração hoje. Eu preciso hoje sair desse culto hoje limpo, Senhor. Eu não vou voltar para minha casa da mesma forma que eu cheguei nesse lugar. Eu quero sair daqui leve. Eu lembro que quando eu cheguei no encontro eu era uma pessoa, e quando chegou no domingo eu estava tão leve, uma paz que eu não sabia explicar que paz era aquela. Porque é assim, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós deixamos, nos arrependemos, a paz de Deus volta a reinar no nosso coração. Se você vive tão atribulado, significa que a paz de Deus não está dentro de você. Significa que existem outras coisas que precisam ser tiradas da sua vida, para que a paz de Deus venha reinar dentro do seu coração, dentro do seu interior. A terceira coisa, confissão. Você precisa confessar. Lá no livro de Tiago, a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Pastora, mas eu não tenho coragem de fazer isso, pastora.
Porque o que eu fiz ou o que eu faço é muito vergonhoso. Não é vergonhoso, vergonhoso é você guardar isso dentro de você e deixar isso dominar a sua vida. Por quê? Enquanto o pecado está dentro de nós, ele nos domina. Mas quando eu abro a minha boca e eu confesso os meus pecados, eu sou liberto, eu sou livre. Agora, enquanto ele estiver, ele vai ser o quê? Você vai ser escravo do seu pecado. E você vai ficar aprisionado na mão de Satanás. Ele vai fazer de você o que ele quiser. Por quê? Porque o pecado está aí dentro de você. O pecado está oculto dentro de você. Mas quando você abre a sua boca, você confessa. Claro que você não vai confessar o seu pecado para qualquer pessoa, né? Você precisa, procura o seu líder, procura o seu pastor. Mas não carregue nenhum tipo de pecado dentro de você. A Bíblia fala que no livro de Romanos 10, 9, 10, que diz assim: se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você precisa confessar os seus pecados. Você precisa confessar diante de Deus e diante dos homens. E quando você faz isso, você é totalmente livre, você é totalmente liberto. Nós também aqui nessa parte de confessar, nós precisamos entender que como cristão, nós precisamos confessar. Quando você aceita Jesus, você faz uma confissão de fé diante dos homens, não é verdade? Você fala: confesso o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você fez uma confissão diante dos homens. E quando você faz essa confissão, você precisa também entender que como cristãos, nós temos que todos os dias refletir a Jesus. Todos os dias a nossa vida precisa refletir Jesus, para que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente. Mas se o pecado estiver habitando dentro de mim, eu não vou refletir Jesus. Você fez uma confissão, mas você não quer largar o pecado. Você está em cima do muro? Não, de uma vez por todas, hoje é o dia de você dizer: Senhor, hoje eu quero viver em direção à eternidade. Então hoje eu preciso confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente. E eu preciso viver todos os dias refletindo a imagem de Jesus. Porque quando eu tomo esse passo de fé, quando eu confesso o Senhor Jesus na minha vida, e como eu tomo a decisão de andar todos os dias, você anda todos os dias refletindo a imagem de Jesus. Todos os dias as suas atitudes levam as pessoas a perceber que você é um verdadeiro cristão. Ao ponto de você chegar e não chegar você, mas chegar à presença de Jesus. Ao ponto das pessoas dizerem assim: o que você tem? Que brilho é esse? Como você é diferente? No seu trabalho, onde você chega, onde você está, você é notado com a presença de Jesus? Porque se não é, nós precisamos hoje: Senhor, me perdoa. Porque o meu comportamento não tem sido um comportamento de um verdadeiro cristão. Porque eu não tenho refletido a imagem de Jesus. Eu não tenho me parecido com Jesus. Eu não tenho andado como Jesus andou nessa terra. Eu tenho muitas vezes te negado, Jesus. Porque em oportunidades que eu tenho de falar do teu nome, eu não falo. Ele fala que aquele que negar ele também será negado. Aquele que me negar também será negado. E quando eu não confesso Jesus diante dos homens, eu estou negando Jesus. Mas eu preciso hoje entender, e eu creio em nome de Jesus que Deus vai colocar de volta a essência, ou Deus vai reacender a essência. Deus, Ele quer nos trazer de volta para o trilho da presença dEle, para que nós possamos andar nessa terra como Jesus andou, refletindo a imagem de Jesus. Jesus veio sem pecado, Jesus morreu sem pecado, Jesus ressuscitou e subiu para a glória. Isso significa que nós também podemos sim vencer o pecado, porque quem habita em nós não é mais. A partir do momento que você fala: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, você está afirmando que a presença de Jesus que vive dentro de você. Então quem vai dominar a sua vida é a presença de Jesus. Quem vai dominar o seu viver é a presença de Jesus. E por isso que você tem mais um argumento para lutar contra o pecado, porque não é mais você que vive, mas Cristo vive dentro de você. E todos os dias precisamos fazer essa afirmação, para que a luz de Jesus brilhe dentro de nós, e para que o pecado cada vez mais, mesmo que ele esteja ali dentro de nós, porque o pecado original sempre vai existir, mas todos os dias nós vamos lutar contra esse pecado. E quando eu faço essa confissão, o que eu recebo? A primeira coisa, nós recebemos o Espírito Santo, no qual é o selo, o Espírito Santo de Deus.
Eu tenho certeza que todos aqui, ou a maioria, já tiveram o batismo com o Espírito Santo de Deus. Todos aqui já tiveram, eu creio em nome de Jesus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele é o selo de Deus em nós. E isso nos faz entender que a partir do momento que você confessa a Jesus, você está falando assim: eu quero abandonar a minha velha vida e eu quero viver uma nova vida em Cristo. Eu estou disposto agora a abandonar a minha vida de pecador e eu quero viver uma vida santa com Deus. Só que o Espírito Santo, ele entra para o quê? Para nos auxiliar nessa caminhada. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos vencer o pecado. Porque a Bíblia fala que é Ele que nos convence de todo mal. É Ele que nos convence do pecado. Eu acredito, Ele é o alerta. Quando o pecado se aproxima, algo começa a alertar dentro de você. Aí vem a voz dele falando com você: isso é errado. Aí vem a voz do demônio falando assim: faz isso. E aí você fica o que ela quer, mas o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo, ele está para te guiar. Ele está ali para te convencer. Ele está ali para te auxiliar. O Espírito Santo está para te consolar. Então o Espírito Santo de Deus, ele quer estar presente dentro de você. Mas quando você rejeita a presença do Espírito Santo, você está dizendo assim: eu dou conta sozinha. Só que ninguém consegue sem a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por que muitas vezes nós perdemos tantas guerras? Porque nós queremos lutar sozinha. Nós rejeitamos a presença do Espírito Santo por achar que nós conseguimos lutar sozinha, mas na verdade nós não conseguimos. Porque a presença do Espírito Santo é o que nos fortalece a nos manter firme na caminhada. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos vencer o pecado. A outra coisa que acontece, os nossos pecados são perdoados. Ou seja, quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Não há mais condenação para aqueles que creem em Jesus. Não há. Se você hoje reconhece, se você hoje se arrepende, se você confessa, Jesus pode perdoar os seus pecados. Jesus pode perdoar os meus pecados. Todos os dias Jesus está disposto a perdoar os nossos pecados. Lá no livro de Atos 10:43 diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, receba o perdão dos seus pecados, mediante ao seu nome. Ou seja, todos os nossos pecados estão perdoados. Você precisa ter essa verdade dentro de você. Se você hoje confessa o seu pecado, se você se arrepende, Jesus perdoa os seus pecados. Não tem por que você viver mais aprisionado com erros do seu passado, achando que nunca você será perdoado. Porque Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Qualquer pecado. A partir do momento que você o quê? Reconhece, você se arrepende e você confessa. E você aceita andar com Jesus todos os dias. A outra coisa, nós somos novas criaturas. Ou seja, tudo se faz novo. Sabe um livro? Aquele caderno que você vai começar aí o bimestre, que está tudo em branco, não tem nada escrito. É um livro branco. Essa é a nossa vida com Deus. A partir do momento que eu deixo Jesus entrar dentro do meu coração, começa uma nova vida. Tudo novo se fez. Então não tem por que eu ficar querendo voltar ao meu passado, porque tudo se fez novo na minha vida. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser viva e eficaz dentro de cada um de nós. Porque se ela não for viva e eficaz, vai ser apenas uma palavra, vai ser apenas mais um livro. Se essa palavra não gera vida dentro de você, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa para fazer infinitamente mais na nossa vida. Então essa palavra, ela precisa mexer dentro de nós. Essa palavra precisa mexer e trazer mudanças dentro de nós. Porque ela é viva e ela é eficaz e ela é poderosa. Se você vem no culto, ou o momento que você escuta uma palavra, ou o momento que você está em casa e escuta uma pregação e nada acontece na sua vida, para um pouquinho e fala: Senhor, alguma coisa está errada. O meu coração está duro demais ao ponto de não deixar que a tua palavra entre e gere mudança dentro de mim, Senhor. Será assim? Faz tanto tempo talvez que você está longe de Deus e não está nem percebendo. Mas nessa noite eu creio que o Senhor quer te trazer de volta ao lugar onde você nunca deveria ter saído, que era na presença dEle, que era estando com Ele ali todos os dias, se arrependendo. E para terminar, que para o caminho da salvação você precisa permanecer no caminho. Só alcança a salvação se você permanecer no caminho. Lembra que eu falei lá no comecinho que para entrar no céu é difícil.
Então você precisa o quê? Permanecer no caminho. Lá no livro de João, capítulo 15, do 3 até o 7, diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanece em mim, será como um ramo que é jogado. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedido. Permaneça no caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, para chegarmos até a eternidade, nós precisamos permanecer em Jesus. Todos os dias nós temos que ter a decisão de permanecer em Jesus. Porque nós só vamos dar frutos se nós estivermos ligados a videira. Porque se eu não estiver ligado à videira, eu não vou dar fruto. Eu não vou permanecer no caminho. E aquele que não dá fruto, ele fala também que ele é cortado e é jogado fora, jogado no fogo. Ou seja, permanecer no caminho, permanecer na verdade, que é Jesus. Porque se nós não permanecermos em Jesus, nós vamos perder a nossa salvação. E aqui é tão forte, porque muitas pessoas perdem a salvação porque começam a olhar para o homem. Começam a olhar para o homem e tira os olhos de Jesus. E aí quando você tira os olhos de Jesus, você só consegue ver o defeito das pessoas. Você só começa a ver com os olhos humanos e você tira os olhos espirituais e você começa a julgar as pessoas, porque você tirou os olhos de Jesus. Se você quer ficar firme no propósito de Deus, olha para Jesus, porque o homem ele é falho. Eu sou falha, todos nós somos falhos. Mas se eu olhar para Jesus, Jesus ele é perfeito. Em tudo que ele faz, Jesus é perfeito. Então mantenha os seus olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Se você está aqui nesse lugar, se alguém te passou alguma missão, não é a pessoa não entenda, eu estou aqui para servir a Jesus. Eu estou aqui para honrar a Jesus. Porque eu preciso permanecer sempre em Jesus. Não tire os olhos de Jesus, foca os seus olhos em Jesus. Você quer cumprir o propósito de Deus? Você quer cumprir a missão de Deus? Foca em Jesus, porque quando você focar em Jesus, você vai entender quem você está servindo. Você não está servindo ao homem, mas você está servindo a Deus. E quando você entende isso, você faz tudo para Jesus. Você faz tudo para agradar a Jesus. Quando você decide a não pecar, você está fazendo para agradar a Jesus, porque os seus olhos estão em Jesus. Então você quer permanecer em Jesus, e tudo que você vai fazer é o quê? Para agradar a Jesus. Quando vier a tentação para te tirar ali do caminho, você vai lembrar, falar assim: eu preciso permanecer em Jesus. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu vou entristecer Jesus. Lembra disso, que vai ser fácil você vencer as ciladas que vêm diariamente na sua vida. E quando você faz isso, você entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então Jesus ele é a ponte que nos liga de volta a Deus. Não tem como você ir para o lugar secreto e já... Não, você tem que ir para o lugar secreto e buscar Senhor Jesus, eu estou aqui. Reconhecer o Senhor Jesus, para que você possa entrar no lugar secreto onde Deus está te esperando. E com isso nós começamos a viver e entender que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é no céu. Então não tire os seus olhos do céu. Uma coisa que eu aprendi a amar foi o céu. Eu fico olhando para o céu e eu fico imaginando, eu falei, meu Deus do céu, se é tão lindo por fora, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu amo admirar o céu. Eu olho para o céu e quando aquele céu está azul, que eu falo, meu Deus, que coisa linda. E eu fico pensando comigo, eu falo, meu Deus, se o céu por fora é lindo desse jeito. Eu vejo uma beleza surreal no céu. Sério, eu sou apaixonada. Agora lá no meu trabalho, antes eu ficava mais pro fundo do escritório, agora eu estou ficando assim, bem na janela. E aí eu olho para o céu e fico, sabe, aquele olhar de apaixonada, assim, suspirando, porque eu fico pensando na grandeza, na beleza. Imagine dentro
a Bíblia fala que vai ter ruas de ouro. Então que nós possamos permanecer olhando para o céu. Não importa o que você está passando ou você está enfrentando. Toma a decisão de olhar para o céu. Erga seus olhos para o céu. Vença a tentação. Corra do pecado. E viva sempre na presença de Deus. Viva sempre buscando a Deus. E você vai conseguir chegar à eternidade. Amém? Amém? Porque quando eu chegar lá, eu quero ver vocês. E aí, vocês não querem me ver lá dentro, não? Você tem que ter isso no seu coração. Que nós não estamos aqui por estar. Não deixe Satanás roubar o que tem de mais precioso, que é a eternidade. Não deixe o seu orgulho. Seja humilde. Baixe a sua cabeça e reconheça que você precisa de ajuda, que você precisa de Deus. Não deixe a sua arrogância dominar você. Seja humilde, seja servo um dos outros. Eu não vou fazer isso porque... Não, seja servo um dos outros. Deixe que a presença de Deus cresça dentro de você cada dia mais. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais distante eu vou ficando das coisas do mundo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me pareço com Ele. E quanto mais eu me aproximo dEle, mais fácil é vencer o pecado, vencer a tentação. A Bíblia fala que Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle. Só que quando entrou o pecado, essa imagem ela foi ofuscada. Porque a imagem foi a semelhança. E agora nós temos que conquistar novamente essa imagem e essa semelhança. Porque está no nosso DNA. Porque nós somos filhos e herdeiros de Deus. Amém? Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E eu creio que nessa noite eu estou falando não para novos convertidos, mas para pessoas que já fazem muito tempo na fé. Estou falando para pessoas que talvez já iniciaram o processo. Mas eu queria que você lembrasse nessa noite do seu primeiro momento, sua primeira experiência que você teve com Jesus. Eu lembro muito claro minha primeira experiência foi quando eu tive a oportunidade de ir para o encontro com Deus. E naquele lugar eu tive a honra de conhecer a Jesus. E eu posso afirmar que foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi quando eu conheci a Jesus. Eu não falo que eu conheci a Jesus de ouvir falar, porque a presença dele me marcou de tal forma, ao ponto de eu tomar a decisão de abandonar a minha vida, da minha vida totalmente errada que eu vivia, para viver uma nova vida em Cristo. Então nessa noite, talvez você tenha muitos anos já de convertido, e você esqueceu. Eu tenho certeza que os casados aqui lembram do primeiro momento que tiveram aí com suas esposas, quando você viu ela pela primeira vez. Seu coração palpitou, seus olhos brilhou, e você olhou e falou assim: eu tenho certeza que essa aqui é a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida. E você também teve isso quando você se encontrou com Jesus. Você sentiu algo diferente. E veio algo muito forte no seu coração que você precisaria mudar. Não é verdade? Você precisaria mudar. E aquele amor que tinha dentro de você, aquele amor que pulsava, levou você a mudar muito. A largar muitas coisas. Só que a caminhada foi tirando isso de você. E hoje talvez você fala: meu Deus, eu nunca mais. Faz tanto tempo que eu não sinto mais a presença de Jesus. Faz tanto tempo que eu sinto que Deus está tão distante de mim. Faz tanto tempo que eu sinto que Deus parece que não me escuta. Mas será que não existe algo dentro de você hoje que precisa ser tirado? E eu gostaria que você fechasse seus olhos, você pensasse no seu primeiro encontro que você teve com Jesus. E nós vamos colocar uma música aqui agora. Porque quando você aceitou Jesus, você voltou à inocência. E você possa fechar os seus olhos no seu lugar. E que você possa colocar a mão no seu coração. E que você tenha o Espírito Santo falar com você através dessa música. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria
e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Oh, 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 oh. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em suas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que eu aprendi, Senhor. De olhos fechados. Jardim da Hoje, nessa noite, o Senhor quer nos resgatar de volta para o jardim. Jardim da inocência, do lugar aonde nós nunca deveríamos ter saído. Quantas coisas entraram no nosso coração e nos roubou de Deus. Nos roubou do propósito, nos levou para outra direção, nos fez andar em outra direção que não tinha nada a ver com o propósito, com a vontade de Deus. E se você hoje é a pessoa que sente que saiu desse jardim da inocência, que você permitiu o pecado entrar dentro de você, e você sente que é dominado, tudo em excesso é pecado, tudo aquilo que te distancia de Deus é pecado. Eu convido você a sair do seu lugar hoje e se curvar aqui diante do altar. E tomar a decisão hoje de dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso hoje reconhecer que eu sou pecadora, Senhor. E que eu preciso hoje do teu perdão, Senhor.
Eu convido você a sair do seu lugar, a não se importar com a pessoa que está do teu lado, que vão pensar de você, mas simplesmente venha se render na presença do Senhor hoje. Venha se render reconhecendo que você precisa dEle. Você precisa da presença dEle. Você precisa do auxílio dEle para vencer. Porque sozinha não está dando certo. Sozinha você não está conseguindo. E eu creio que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E se você sente forte no seu coração, sai do seu lugar. E hoje Ele está te chamando a se render de uma forma verdadeira e sincera. A dizer: Senhor, eu vou hoje renunciar à minha vida. Eu vou renunciar, Senhor, os meus pecados. Hoje eu quero começar uma nova vida em Ti, Senhor. Hoje, Senhor, eu saí do jardim da inocência. Eu cresci e deixei muitas coisas entrar no meu coração. Senhor, quantos julgamentos foram criados dentro de mim, Senhor. E hoje eu não consigo mais ter essa inocência no meu coração. Eu não consigo, Senhor, me aproximar de Ti de uma forma sincera e verdadeira. Mas hoje, Senhor, eu quero voltar. Eu sei que nessa noite o Senhor está nos dando a oportunidade de começar de novo. Sem olhar para trás, mas começar uma nova vida nele. De entregar o nosso coração de uma forma tão sincera, tão verdadeira. Ao ponto de dizer: Senhor, eu não vou mais ficar brincando com o pecado. Ao ponto de dizer: Senhor, eu não vou mais ficar brincando com a missão que o Senhor me entregou para realizar nessa terra. Porque eu quero Te servir, Senhor. Eu quero Te servir, Senhor. Eu quero Te amar com todo o meu coração, Senhor. Eu quero me entregar, Senhor, de todo o meu coração, Senhor. Senhor, eu quero ter sede de vir para a Tua casa. Eu quero ter sede de estar na Tua presença, Senhor. Paizinho, nessa noite, nós queremos render o nosso coração diante do Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa por ter saído do jardim da inocência, Senhor. Nos perdoa por ter deixado ser contaminados por tantas falas, por tantas coisas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor Jesus, por deixar a Tua presença ir embora de nós. Senhor, nos perdoa, Senhor. Senhor, nós queremos pedir perdão como igreja, Senhor. Queremos hoje render a nossa vida aos Teus pés, Senhor. Queremos render o nosso coração aos Teus pés, Senhor. Porque sem Ti nós não somos nada, Senhor. Sem a Tua presença nós não podemos sequer viver nessa terra, Senhor. E hoje, diante do Senhor, hoje, nós queremos reconhecer que nós somos pecadores. E que nós precisamos hoje do Teu perdão, Senhor. Nos perdoa, meu Deus. Nos perdoa, Senhor, pelas decisões que nós tomamos, que não era para ser tomada. Nos perdoa por toda a rebeldia do nosso coração, Senhor. Porque Adão e Eva pecaram quando tomaram a decisão de desobedecer ao Senhor. Senhor, e quantos pecados nós temos cometido, Senhor, por não obedecer ao Senhor. Por não fazer o que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Quantos pecados nós temos cometido, Senhor, por não obedecer à Tua voz, Senhor. Quando o Senhor nos chama para fazer algo, nós relutamos, nós resistimos e nós falamos: isso não é para mim. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, por achar que nós podemos Te dar ordens, Deus. Nos perdoa, Deus, por achar que nós somos bons demais o suficiente ao ponto de não precisar da Tua presença, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Hoje nós queremos nos render diante do Senhor. Hoje nós queremos curvar diante do Senhor, diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, Deus. Queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor, Pai. Senhor, hoje em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite pelo sangue de Jesus. E que Teu sangue hoje possa nos lavar, nos purificar. Que o Teu sangue hoje possa nos perdoar de todo pecado, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, pelo pecado da ira, Senhor. Paizinho, nós nos iramos muito fácil, Senhor. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, pelo pecado da fofoca, por falar mal das pessoas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus.
Hoje, Senhor, como igreja, Espírito Santo de Deus, nós queremos render o nosso coração diante do Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor possa nos perdoar, que nessa noite o Teu bálsamo de paz, de cura, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, Paizinho. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Meu Deus, hoje nós queremos voltar para a Tua presença. E diante do Senhor, Pai, nós queremos entregar tudo. Entregar o nosso coração, a nossa vida. Eu sei, Deus, que nessa noite o Senhor está fazendo algo novo na vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Eu sei, meu Deus, que nessa noite o Senhor está nos dando a oportunidade de olhar para a nossa vida com os olhos espirituais, não rejeitando, Senhor Jesus, tudo que nós estamos vivendo, Pai, mas entendendo, Pai, que o Senhor quer abrir os nossos olhos para poder enxergar com os olhos espirituais. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença venha e sela o nosso coração nessa noite, Deus. Nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor, porque a Tua bondade nunca falha conosco. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia. A Tua palavra diz que nós não merecemos, Pai, mas a Tua graça nos alcança. E que nessa noite, ó Deus, a Tua graça possa nos alcançar. A Tua graça, que é um favor não merecido, Senhor, porque nós não merecemos, mas o Senhor Jesus nos alcança. Hoje, Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque eu creio que essa é a noite onde o Senhor está nos resgatando e nos dando a oportunidade de ter uma nova vida em Cristo, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Senhor.